O marketing internacional é essencial para empresas que desejam expandir suas fronteiras e competir em um cenário global. Ele permite que produtos e serviços alcancem novos mercados, adaptando-se às necessidades, preferências e à cultura local, o que aumenta significativamente as chances de sucesso. Além disso, fortalece a presença da marca e impulsiona a inovação, já que a exposição a diferentes ambientes estimula novas estratégias e soluções criativas. Em um mundo cada vez mais conectado, investir em marketing internacional não é apenas uma vantagem, é uma necessidade. No Entre Assuntos de hoje, você vai saber como o marketing internacional pode potencializar os seus negócios. Para falar mais sobre marketing, eu recebo aqui o Davi Montefusco, que é professor, escritor e consultor. Seja muito bem-vindo ao Entre Assuntos e a Opinião CE, Davi. Muito obrigado, Elva. Olha, a gente vai falar sobre um assunto que gera muitas nuances, tem muito a ver com o momento atual. Se a gente for pesquisar, e aí você vai me responder isso já já, o marketing está aí acompanhando tudo desde sempre, né? Então, eu queria que você começasse falando sobre o seu envolvimento com o marketing, como é essa relação, falando um pouco aí da sua trajetória. Pronto, vamos lá, né? A minha trajetória começou meio que de forma acadêmica, né? Terminei faculdade de administração, entrei no mestrado, logo em seguida, né? E aí, no mestrado, eu comecei a trabalhar a parte de pesquisa acadêmica, né? E já desde o início eu comecei a trabalhar muito a parte de pesquisa voltado para a parte de mercado e de consumidor, entrando bem na seara do marketing em si, né? E aí, ao longo do mestrado, a gente vai conversando, vai fazendo network, vai conhecendo as pessoas, né? Comecei a entrar em projetos de trabalho também relacionados à parte do marketing, né? E aí, o primeiro projeto que eu entrei foi um projeto voltado para a parte de comércio exterior. E aí, dentro do comércio exterior, eu teria que trabalhar com o marketing. E como a gente trabalharia o marketing das pequenas e médias empresas que estavam começando a adentrar na questão do comércio exterior. E aí entrei no universo, já estava caminhando para esse universo da docência, e entrei no universo da consultoria voltado aí para a área do marketing. Davi, porque o marketing tem um quê de encantamento aí, né? É uma coisa muito sólida, que precisa de muito conhecimento técnico, de avaliações mesmo, de visão, uma visão muito globalizada de tudo, mas ao mesmo tempo ele tem uma magia que para chegar nas pessoas, né? De como você faz essa comunicação empresarial, de como você se comunica com o consumidor, de como você se comunica com as outras pessoas. É mais ou menos esse o caminho? Porque entra muito naquela ideia que o marketing também ele é muito visual, né? Por mais que a gente fale, o conteúdo faz diferença, toda a estratégia tem que ser montada, mas o visual pega muito nas pessoas, né? É verdade. Então, quando a gente fala de embalagem, quando a gente fala de processos para chegar até as pessoas, a imagem que eu vou utilizar conta muito, porque é o primeiro impacto, né? E se a gente for pegar trajetórias científicas, né? O que mais atrai as pessoas é o visual. Depois vai vir a audição, depois vai vir os outros sentidos, né? Vai vir paladar, vai vir outra coisa. Mas o visual é cerca de 80% do primeiro impacto, né? Então a gente começa trabalhando no visual, para a partir do visual a gente chamar a atenção das pessoas e entrar com a questão do conteúdo, das estratégias e do que vem para seguir, né? Davi, hoje, qualquer empresa, qualquer negócio, ele precisa ter uma estratégia de marketing? Qual é o peso disso no negócio? Precisa, porque às vezes fala muito assim, às vezes as pessoas se preocupam muito com o conteúdo e esquece da estratégia, né? A gente está falando que mesmo quando a gente fala dessa questão visual, até esse visual precisa ser estratégico, precisa ser pensado, né? Não é só mais aquela, botar uma imagem bonita, uma foto bonita, mas tem que ter um quê por trás? Qual é o sentido que ela está ali? Qual é o propósito que ela carrega por trás daquilo que a gente está querendo passar? Então isso conta muito, né? Conta muito e vale para todo tipo de empresa. Se eu sou pequeno, se eu sou médio, se eu sou grande, tudo entra, tudo faz parte. Você está bem relacionado, assim, tem uma expertise nessa questão do marketing internacional. Explica um pouco para a gente o que seria o marketing internacional. Pronto. A ideia central, quando a gente fala de marketing nacional, principalmente de marketing global, é ter esse entendimento de que hoje a gente está tão conectado, né? Em tudo que a gente fala, em tudo que a gente vê, a internet, a inteligência artificial, tudo isso trouxe essa conexão ainda maior, que qualquer coisinha que aconteça em determinada parte do mundo vai influenciar a gente
aqui no nosso país, aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, tudo puxa, né? Às vezes você diz assim, mas está tão longe de mim, mas não está. Aparenta estar longe, né? Mas é tudo ligado, é tudo uma cadeia, né? Tudo que a gente faz tem algum resquício de outro país, essa embalagem é originária de um país, esse ingrediente vem de outro país, isso aqui surgiu de outra empresa, a conexão é muito grande, né? Então, esse entendimento que a gente tem que ter do marketing global não é só pensar assim, eu vou fazer minha estratégia pensando em levar meu produto para fora. Não, às vezes o teu produto aqui dentro ele já está diretamente influenciado pelos produtos de fora, né? A concorrência de fora que está lá, né? São os produtos chineses, são os produtos asiáticos, são os produtos, às vezes aqui do Mercosul, todos estão aqui, todos estão batendo com a gente o tempo todo, né? Então é ter esse entendimento de que não é que eu precise me preparar para vender o meu produto fora, mas eu preciso também me preparar para enfrentar os produtos que já estão aqui no meu hall, né? É um caminho, então, de mão dupla, né? Muitas vezes eu digo, eu tenho um pequeno negócio e isso não me afeta. Mas o teu concorrente aqui do lado vem de outro lugar. Vem de outro lugar. Então, e a gente hoje vê isso muito fortemente no mercado, né? Essa coisa mesmo dos produtos da China e tal. É uma febre mesmo e impacta diretamente na economia regional, local. Sim. E a gente vê também, não só em relação aos produtos, mas em relação à questão cultural, né? A gente vê o quanto adentra outras questões de outros países e que influencia diretamente aqui na economia, né? Por exemplo, a gente está passando muito por esse período aí da influência coreana, né? Sim. Quando a gente fala principalmente aí de músicas, né? Séries e tudo mais, sim, que está adentrando muito aqui no Brasil. E isso automaticamente influencia o mercado como um todo, né? As marcas já começam a se antenar em relação a isso, já começa a ver produtos que compensem aquilo que os jovens, né, que a gente fala muito da geração Z, né, que essa geração Z tem buscado em relação a esse tipo de produto, esse tipo de novidade. Estava vendo até agora a Seara, agora vamos me confundir, se foi a Seara ou foi a Sadia, lançou produtos baseados em culinária coreana. E aí fizeram uma parceria com a Netflix para ter esses produtos, para fazer essa relação. Ó, enquanto você estiver assistindo a sua série, o seu dorama coreano, você vai comer aqui o seu petiscozinho da Seara, tem lá logo da Netflix e produtozinhos relacionados à culinária coreana, né? Você vê como já está o atingimento ali, perto da gente, às vezes a gente não percebe, não sente, né? Tudo está dentro, então, Davi, de uma estratégia, né? Quem pensa em negócio, quem pensa em vender ou produtos ou serviços, inclusive, tem que estar com essa conexão atenta, hoje, principalmente. Sim. E hoje a gente tem esse viés de que as coisas são muito rápidas, né? Então, às vezes, a depender, não vamos dizer que sejam para todos os nichos, mas a depender do teu nicho, tu tem que estar apto para mexer num produto, mexer em alguma coisa rápida, para aproveitar ali. É um momento, é uma onda, mas você tem que aproveitar aquilo ali, né? Aí você vai analisar depois, será que ela vai durar muito tempo? Mas você tem que aproveitar, porque às vezes o teu público, o teu nicho pede isso, né? Então, esse caso aí da Seara é um exemplo, né? Ela percebeu. Sabe se vai durar tanto? Não se sabe. Mas ela sabe que vai ter o hype, vai ter uma onda ali que as pessoas vão aproveitar aquele momento, né? Então ela vai lá e utiliza aquilo ali, né? Inclusive a gente vê muito produtos sazonais. Sim, eles entram no mercado, sim, e de repente eles saem de linha. Talvez seja justamente para aproveitar esse momento favorável e tirar o proveito econômico disso. Você tira um proveito, ao mesmo tempo você está fazendo um teste. Vou experienciar, vou ver como é que o público reage, né? Vai reagir bem, vai durar, vai ser um boom inicial. Então, isso aí as marcas têm feito e têm aproveitado muito também, né? Davi, vamos falar do livro. Você lançou agora recentemente um livro, Potencialidades e Práticas do Marketing Internacional. Fala um pouco sobre essa publicação, o que é que ela traz para esses curiosos e apaixonados aí pelo mundo do marketing. Pronto, o que foi a ideia central do livro, né? Como eu já vinha não só trabalhando, mas ministrando a disciplina também de marketing internacional, né? O que a gente sentia muito? Faltava muita literatura brasileira, né? A gente tinha muito livro estrangeiro, alguns bem grandes, né? Com muito texto, muita coisa científica, né? E falando muito de lá, né? Falando muito do marketing nacional a nível global, mas pegando muito Europa, Estados Unidos, né? Aqueles exemplos que a gente já está acostumado, né? Você vai falar de marketing nacional, sempre se fala de McDonald's, de Amazon, são os mesmos exemplos, né? Sim. Não que a gente deixe de falar, mas o que foi a ideia central do livro, né? Do que eu já trazia nas aulas, do que eu já trazia do meu contexto, eu gostava de trabalhar muito as nossas marcas, as marcas brasileiras e as marcas cearenses. A gente já tem muita marca cearense que trabalha dentro desse contexto também, né?
Então a ideia foi trazer uma literatura nacional e trazer principalmente a ideia do regionalismo, né? De como é que a gente aproveita essas coisas que estão acontecendo no dia a dia e percebe essa influência do marketing global. Então a gente fala aqui de esportes, a gente fala de desenho animado, a gente fala de série, a gente fala dessas empresas aqui cearenses que já estão nesse mercado internacional, como é que foi o processo delas para chegar até lá, o que elas fizeram. E a gente fala principalmente de cultura, porque quando a gente fala de marketing global e de marketing internacional, o ponto que talvez a gente pegue mais seja justamente essa questão cultural, de como é que eu me adapto para cada país, para cada região, para cada tipo de público, né? Então o foco maior nele foi nisso, de trazer exemplos e de trazer, por isso que a gente colocou esse nomezinho, né? As estratégias para o mundo globalizado, para passar essa ideia de conexões, principalmente pensando nessa questão cultural, né? Seria então uma leitura obrigatória para quem tem aí o seu negócio, para quem empreende, para quem está nesse mundo aí de comércio, né? De empresas de uma maneira geral. Sim, para entender como é que é essa influência, que às vezes você acha que não existe, né? Mas como é que é essa influência de outras marcas, de outros países, de outras culturas, pode estar trazendo ali para o teu negócio, né? Agora, Davi, você traz cases, não é isso? Dentro da publicação. Fala sobre, cita um ou dois que você acha emblemáticos para as pessoas também terem aí um gostinho do que vão encontrar nessa publicação. Pronto, vamos falar de dois cases nossos, né? Que a gente aborda aqui. A gente falou muito das estratégias do Beach Park, em relação a como foi que o Beach Park trabalhou a marca e a imagem dele para consolidar esse público internacional, né? Então, quando a gente vai mais a fundo, né, quando a gente vai pesquisar, vai entender o que foi que ele fez, todas as estratégias dele foram pautadas pensando em dois tipos de público. Eles pensaram em casais jovens, que era para pensar no contexto mais aventureiro, pensando principalmente nos brinquedos que remetem mais a isso, né? E pelo fato dele ter a parte infantil, eles também focaram muito em casais já de famílias já um pouco mais de idade, né? Não tão jovens, mas com filhos, pensando nesse perfil de público. Então, toda a campanha que eles fizeram a nível global, para atrair principalmente esse público europeu, foi focando nisso. Você pode vir até o Brasil, que você vai ter um local onde você vai desfrutar de aventura, se eu for o público lá do jovem, né, dos jovens casais, ou então você vai desfrutar de momentos em família, onde eu vou ter atividades para o casal e vou ter atividade aqui para a criança, né? Vou ter acompanhamento, vou ter todo o processo. Então, todas as campanhas dele foram pensadas nisso. Quando eles participavam de feiras internacionais, quando eles faziam acordos com a agência de turismo, quando eles faziam acordos com empresas aéreas, tudo era pensado nesse perfil. Então, como é que eu atingo esse perfil para mostrar para eles que aqui no caso no Aquiraz, né? Que no Aquiraz, próximo de Fortaleza, no Ceará, próximo deles, né? Dentro ali da Europa, pegando o litoral, como é que eu trago esse público para cá? Então, a mensagem que eles quiseram passar sempre foi isso. E aí eles foram buscando ter ícones para isso, né? Então, o que chamaria mais atenção? Quando eles fazem o Turbo Music com a Loki, já era no intuito de puxar uma referência brasileira que era conhecida mundialmente, para já atrair esses olhares, né? Quando eles fazem o Insano, para dizer que é o maior toboágua da América Latina, né? Já é para focar nisso. Se a pessoa vai lá procurar no Google, né? Quero saber onde tem o maior parque aquático, o maior toboágua, já puxava tá isso também em relação, né? Então tudo é trabalhado, tudo foi pensado, né? Até os brinquedos, a estratégia, como isso é focado, as parcerias, as influências, né? As imagens que eram colocadas nos anúncios para cada país, elas eram adaptadas. Me veio agora uma dúvida. Quando você traça esse perfil de marketing, né, de construção de uma imagem, de uma identidade, você nasce ali com aquela estratégia. Essa estratégia perdura para sempre ou, dependendo do comportamento do produto, do mercado, ela pode ser modificada? Isso é ruim, isso é bom, isso pode acontecer? Pode e acontece muito, né? Porque entra muito naquele contexto. Por mais que você pense muito, né, referende muito aquilo que você tá projetando, às vezes não acontece tanto quanto, né? Às vezes não atinge tanto como você pensou. E aí você tem que refazer algumas estratégias. Não é que seja ruim. Às vezes você gasta um pouco a mais, perde um pouco mais de tempo, mas faz muito parte do jogo também, né? De como você vai atrair, às vezes, outro público, um público que você percebeu que não estava tão atraente, e aí você percebeu que era interessante atrair, que aí a gente puxa de novo aí para o próprio caso do Beach Park.
Quando ele começa a fazer aquela campanha de residentes do Ceará, já é exatamente pensando nisso. Por quê? Porque tinha muito aquela ideia, né? Ah, é uma coisa para quem tem alto poder aquisitivo, é uma coisa para turista. E aí Eu tô parecia que aqui, você, mas eu não posso ir, né? parecia que você se distanciava daquilo ali, né? Então, quando ele faz uma campanha dessa, é para mostrar, ó, nós também, nós somos Atendemos daqui, né? vocês. Nós somos cearenses, nós somos da terra. Então, venham também, né? Que vocês vão ter um diferencial por ser da terra, né? Então, isso acaba que é um reflexo de ajuste que você vai fazendo ali no processo, né? Porque você percebeu que você estava se distanciando do teu próprio local, né? Então, o que eu posso fazer para isso? Então, uma campanha focada nisso já volta a te atrair, né? Então, o marketing aí, ele acontece no dia a dia, né? Ele é permanente, ele é uma Sim. visão, uma observação de algo constante, né? E aí é outra coisa que a gente remete muito aqui no trabalho. Vale muito as pesquisas, né? Eu preciso estar acompanhando. Eu preciso estar entendendo não só o que está acontecendo no meu negócio, mas ver o que está acontecendo no meu entorno, né? O que as pessoas estão buscando mais, o que está modificando, por que isso aqui caiu, por que isso aqui está sendo chamado mais atenção. E aí hoje a gente tem muita ferramenta para isso, né? A gente tem ferramenta para ver quantas pessoas estão comentando sobre aquele tema, quantas visualizações estão acontecendo, quem está acessando, quem não está. Então você tem como ter muito ferramental em relação a isso, né? E a pesquisa direta também para o consumidor, né? Às vezes a gente esquece muito de fazer, né? Aquela pesquisa do dia a dia, né? De satisfação, o que eu posso fazer mais, o que está faltando, mas que ela faz muita diferença, né? Para não só estar conectando ali com a pessoa, mas para não estar entendendo o que eu posso estar fazendo a mais por ela, né? Ou por que ela não está vindo aqui ou não está comprando de mim como ela fazia antes, né? Então isso é importante também. Balizador né? muito, muito É grande, um balizador né? importante. Fantástico. E o segundo case? Pronto, aí o outro case que eu gosto sempre de falar que é interessante é de um desenho animado. Um desenho animado brasileiro, não sei se você já ouviu falar, Irmão do Jorel. Não Ouviu conheço. falar? Não. Ele passa no Cartoon, né? Ele já deve ter aí, acho que uns 4 anos, mais ou menos, né? E aí o que é o legal do desenho, né? Ele é um desenho todo voltado para ser regionalista, né? Então, é aquele tipo de desenho parecido com o Simpsons, né? Que você assiste, mas que tem vários detalhezinhos que as crianças não percebem, mas que a gente adulto entende dali do que ele está falando, Tá. né? Tem aquelas pegadazinhas para você por trás, né? Subliminares, implícitas, mas que a gente adulto consegue perceber, né? E a ideia dele era o quê? Era trazer um garoto do subúrbio brasileiro e demonstrar como é que era a vida dele no dia a dia. Já começa que o fato do desenho é irmão do Jorel. Nunca se fala o nome dele. Sempre ele está na sombra do irmão dele, que é o irmão que é bonito, que é popular, que é famoso na escola, e que o irmão não fala nada. É só porque ele é o bonito e o popular da escola, né? E já ficou conhecido. E ele é só o irmão do Jorel. Né? E aí ele fala do subúrbio brasileiro, de como é que isso lida no dia a dia, mas ele traz várias referências culturais, não só do Brasil, mas como de outros países, né? Então ele fala de referência japonesa, ele fala de referência americana, ele fala de referência sul-americana, que notadamente as crianças não vão perceber, porque muitas referências são antigas, né? Mas que traz esse mote de puxar também para o mercado internacional. E aí foi quando ele foi ganhando espaço, né? Ele começou a ganhar prêmios, ele já ganhou vários prêmios aí de melhor animação, ibero-americana, sul-americana, recentes, né? E começou a ser traduzido para outras línguas, né? Hoje, se eu não me engano, ele já está em uns 30, 40 países diferentes. Porque ele trata da cultura brasileira, né? Ele tem esse regionalismo, por tratar do subúrbio, ele tem uma coisa muito próxima ali das pessoas. É conversa com a avó, é relação de pai, de filho, é relação no colégio, fala sobre a timidez da criança, fala sobre os problemas que acontecem no dia a dia, né? Então dá essa proximidade ali com o público e tem essas referências culturais que acabaram puxando a curiosidade de outros países e de outras regiões, né? Então ele é um case também de como um desenho que aparentemente começou ali inocente, né? Não tem tanta popularidade, tá vendo? Para você se você conhecer, né? Então ele não tem tanto conhecimento ainda do público brasileiro, mas ele já está rodando aí no mundo afora, né? Davi, quando a gente fala, você citou agora um exemplo bem regional, aqui nosso, que é o Beach Park, citou um exemplo nacional. Eu queria que você trouxesse, posicionasse aí o Ceará, o Brasil, mas mais precisamente o Nordeste brasileiro, dentro desse boom do marketing global. Nós estamos levando e trazendo coisas, há uma troca equilibrada. Como é que a gente se posiciona hoje no mercado? Hoje a gente está dando uma variação, né?
Tem meses que a gente tem esse chamado superávit, né? Que a gente mais exporta do que importa, e tem meses que não. Porque vai muito também dos nossos produtos que são sazonais, né? Então a gente ainda tem muito esse processo aí da sazonalidade, né? Hoje a gente tem uma coisa muito forte da questão do aço, né? Hoje virou, né, o nosso principal contexto exportador, mas a gente ainda tem alguns setores que ainda tem coisa muito pingada. Falta isso ainda para o Ceará, essa constância maior. Nessa parte do ferro e do aço, estamos bem. Na parte ali, se a gente pegar água de coco, né, nossa água de coco, estamos bem. Vários produtos a gente tem uma sequência bacana, mantém aquele posicionamento ao longo do mês. Mas a gente tem muita coisa transitória. Eu consegui uma empresa que fez uma exportação para determinado país, mas aí não manteve a constância. Talvez não priorizou naquele momento ali aquele relacionamento comercial, né? Então falta um pouquinho mais aqui para o Ceará das empresas também acreditarem, né? Que às vezes a gente tem muito aquilo, eu não posso, eu não consigo, né? E tem muitos projetos que fazem acompanhamento de empresa voltado para isso. Eu posso pensar em como é que pequenas e médias empresas conseguem exportar. Não vou dizer que precisa ser grandes valores, grande quantidade, mas consegue ter uma constância. Eu consigo estar constantemente mandando ali para determinado país, para determinada região, como se fosse um cliente meu nacional. Do mesmo jeito que eu mando ali para a região do Sul, mando para a região Sudeste, eu posso mandar aqui para outra região, né? Que eu comece aqui no mercado sul-americano, que é mais simples, é mais fácil, né? Por todo o processo, mas é possível. Talvez esse entendimento aí é que falte, que não é uma coisa tão complexa como parece, né? Davi, logo no início da nossa conversa, você falou muito da associação da cultura, né? Associação cultural do local de origem daquela empresa, daquele produto, e isso vai junto com o produto e com a empresa, né? Aqui no Nordeste, a gente tem uma identidade cultural muito forte, né? Sim. A gente tem... ela é muito bela, ela é muito rica, a gente tem potenciais, assim, bem emblemáticos. Isso é um caminho de marketing interessante para as empresas? Eu acho que sim. Porque hoje a gente fala muito da questão cultural, mas o que o mercado em si mais tem buscado é justamente essa questão da multiculturalidade. Então as pessoas querem ver isso mesmo. As pessoas querem se identificar, eu queria ver um produto típico ali daquela região. Eu queria ver um produto pensado e trabalhado pelas pessoas que moram ali naquela região. Isso é muito valorizado. E às vezes a gente tem essa dificuldade que às vezes nós mesmos não valorizamos tanto, né? Às vezes a gente vai numa feira de artesanato, vai em alguma coisa, a gente diz, tá tudo muito caro, né? E aí a gente vai no outro canto e paga. Às vezes um valor mais caro do que aquele. E a gente às vezes tem essa dificuldade de valorizar o nosso. É verdade. De ter de primordial o nosso lado regional, né? E pelo lado de fora o pessoal acha aquilo normal, né? Então às vezes falta mais esse apoio em relação a como é que eu levo esses nossos produtos regionais. E aí, como você falou, eu acho que principalmente a questão do nosso artesanato, que é uma questão cultural muito forte, né? Tem muitas raízes por trás disso, de como é que a gente leva isso ali para fora, né? De como é que a gente tem apoio para levar isso para fora também. Esse momento, assim, esse mundo hoje muito tecnológico, e as pessoas acabam buscando as identidades, né? Sim. Tá tudo muito segmentado hoje em dia, então eu acho que, penso eu, que dentro desse mundo do marketing você também acaba tendo que atender a essas segmentações e entender o que é. Eu procuro muito mais hoje algo com que eu me identifico, sim, com que tem afinidade com o que eu penso, com as minhas ideologias, enfim, do que com uma coisa generalizada porque simplesmente está na moda, né? Até as coisas que estão aí na moda, elas têm uma identidade muito fixa, assim, muito forte, não é, Davi? Sim. E hoje o que a gente tem visto é que aí nós chamamos aqui da nossa geração, mas essa geração mais nova tem buscado ainda mais isso, né? Nós já estamos buscando isso, e essa geração mais ainda. Eles buscam muito algo que eles se identifiquem. Algo que diz assim, não tá no global do mercado, tá ali só no nicho, mas eu quero. Eu gosto daquilo ali, eu me sinto bem com aquilo, é uma marca, é um produto, eles vendem uma ideia que casa com a minha ideia. Então é uma coisa que tem sido muito buscada. E não é só a nível de Brasil, é a nível global mesmo. Essas gerações mais novas têm buscado muito isso. Algo que eles se identifiquem, que façam parte de um propósito deles. Por isso que hoje em dia, quando a gente fala muito dessa questão da sustentabilidade, quem mais procura os produtos sustentáveis hoje em dia são essas gerações mais novas. É verdade. Então isso é muito forte, né? Então isso é uma tendência natural, não é aquela coisa assim, isso sim, não é uma tendência, não é uma moda, isso já é realidade. Isso já são números e pesquisas
que indicam isso, né? Que já marcam essa ideia, né? Então, quem está começando um negócio ou quem está tentando reformular a sua estratégia tem que estar atento a isso. Tem que estar atento a isso. Tem que estar atento ao que essas novas gerações estão buscando. Porque às vezes a gente falava muito assim, a geração Z, né? Ela tá lá, mas a geração Z já está aqui. É verdade. Ela já está perto, ela já é consumidora. Ela não é uma geração que está só fazendo parte, ela já consome muito. Já tem números que indicam aí que acho que até 2030, que 50% do consumo global já vai ser da geração Z. Então não é mais assim, eu não preciso mais, eu tenho que começar a me preocupar com a geração Z. Não, você já está atrasado se não estiver se preocupando. Se não estiver pensando nisso. Exatamente. Navi, vamos falar um pouco agora, dar uma contribuição para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores que estão aí tentando montar esse quebra-cabeça que é chegar no mercado de maneira sustentável, de maneira bacana. Como é que eu traço? Quando eu penso em um plano de marketing, quando eu estou construindo a imagem da minha empresa, eu queria que você dissesse o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo procurar primeiro, como eu devo entrar nesse mundo. A primeira coisa, pensando muito nessa questão cultural, é você primeiro identificar realmente qual é a tua identidade, né? O que é o teu propósito, o que é o teu objetivo, o que você quer transparecer ali com o teu produto, né? Não tenho que pensar, o meu produto vai servir para alimentar as pessoas, vai servir para vestir as pessoas, eu tenho que pensar em algo mais profundo. O que está por trás daquilo? Eu estou carregando raízes, eu estou carregando questões culturais, eu tenho algum propósito, eu tenho algum objetivo. Acho que é o primeiro ponto, é você se identificar. Porque você tendo essa identificação, você já começa a definir ou posicionar como é que você quer ser visto. Aí a gente parte para o segundo ponto, que é o meu posicionamento. Como é que eu quero ser visto dentro do mercado? Como é que eu quero ser conhecido? Como é que eu quero ser reconhecido pelas pessoas, né? E aí quando eu penso em posicionamento, eu vou começar a pensar em como é que eu vou trabalhar a minha marca a favor disso. E aí eu preciso começar a pesquisar. Para eu entender esse mercado global, depois de eu entender o meu próprio produto, né, o meu próprio objetivo, eu vou buscar quem é que está buscando isso, quem é que está buscando algo parecido em relação a isso. E vou começar a analisar. E hoje a gente tem muitos canais em relação a isso, né? Sim. A gente tem Sebrae, a gente tem Apex Brasil, a gente tem Ministério do Comércio Exterior, a gente tem as câmaras locais lojistas, né? A gente tem muito local para ter essa informação do que o mercado está buscando. E aí eu vou começar a definir, dentro disso, qual segmento é mais interessante para mim, qual segmento vai fazer mais diferença no meu negócio. E ver se aquele segmento também é lucrativo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou nichando tanto o mercado, que às vezes também eu fico no mercado muito pequeno, né? Para ver se é válido, né? Se eu não estou nichando e ficando muito pequeno. Mas tem muita pesquisa em relação a isso, né? Então, eu acho que seriam esses dois pontos principais, né? Você primeiro definir a tua identidade e o teu posicionamento, para a partir daquilo tu buscar pesquisas para ver onde você se encaixaria melhor. E aí começar a trabalhar. É bem uma construção, né? É como se fosse ao mesmo tempo que você está erguendo um prédio físico ou mesmo uma estratégia virtual, online de negócio, você tem que construir paralelo a isso a sua estratégia, o seu marketing, a sua identidade, né? Sim. E ver se aquilo está corroborando com o que as pessoas estão pensando, né? Porque às vezes a gente vê muito, né, as marcas que passam por rebrand, né, um reposicionamento, porque às vezes aquilo que elas pensavam, às vezes já não se encaixa mais, né? Já não é mais o que as pessoas estão buscando, já não é mais o que as pessoas estão vivenciando. Ou então, de repente, você quer se adaptar ao novo e a tua marca não transparece aquilo, né? Às vezes acontece muito isso. Aquilo que eu estou tentando mostrar na prática não é o que está acontecendo de fato. E o consumidor identifica muito isso hoje em dia, né? Davi, tem grandes marcas e marcas emblemáticas que elas não mudam, né? Elas carregam esse DNA e se consolidam no mercado, se consolidaram e se mantêm no mercado com muita força. Sim. E às vezes dá uma sensação de que quando você precisa fazer essa modificação ao longo do percurso, é como se você, olha, meu negócio não deu certo, né? Tem esse hiato aí, esse parêntese no meio do caminho que acontece aí com a maioria das empresas de pequeno e médio portes. Elas precisam em algum momento se reinventar. Qual a estratégia de marketing em relação a isso? Como entra essa nova identidade? Como é que eu me reposiciono no mercado sem transparecer aí um fracasso, entre aspas? Sim. Eu sempre digo muito assim, quando a gente está nas consultorias, né, quando a gente fala exatamente com essas pequenas e médias, né, eu gosto muito que as pessoas leiam biografias e histórias das grandes empresas.
Por quê? Porque você vai ter o entendimento de que todas elas passaram por problemas também, né? Não tem nenhuma história dessas grandes empresas que foi um boom o tempo todo, do início até o momento em que elas não tiveram esse processo, né? De modificar, de se reposicionar, de queda, de não entender, de começar por baixo, de entender o que precisa fazer para aumentar. Então, para a gente primeiro se situar que isso acontece. Não é anormal, é comum e é comum em todos, né? Acontecer esse processo. Faz parte do processo. Faz parte do jogo também. Mas eu acho uma grande coisa que fortalece muito isso é justamente esse acompanhamento. Você erra menos quando você acompanha mais, quando você pesquisa mais, quando você conversa mais ali com o teu cliente, porque aí você já consegue pegar ali na raiz. Eu não espero cair minhas vendas 2, 3 meses para entender que algo não está funcionando. Se eu estou conversando continuamente ali com o meu cliente, se no dia a dia eu converso, pergunto, pesquiso, entendo, vejo se ele está satisfeito, peço opinião, peço sugestão, vejo o que as outras marcas estão fazendo também para me policiar em relação a isso, mesmo que não sejam concorrentes indiretos. Se eu faço esse acompanhamento, a tendência é que eu erre menos. Ou pelo menos que eu me antecipe aos erros, né? Já começa a perceber, ó, tá tendo um viés aqui, vamos analisar isso aqui. Eu não preciso esperar 2, 3, 4 meses de queda para dizer, olha, não funcionou, né? Dá para a gente acompanhar isso antes, né? Então, acredito que esse trabalho no dia a dia ajuda muito. Então, empreender hoje e se manter empreendedor requer não só que você trabalhe produtos e serviços, você precisa entender justamente o que é o marketing, o que é o mercado internacional, como você está, onde você está dentro desse mapa, não é isso, Exato. Davi? Porque às vezes a gente pensa muito naquilo, eu estou crescendo, né? Então, às vezes a pessoa foca muito na expansão. Eu tenho que aproveitar aqui a alta do crescimento. E aí vai deixando de lado, às vezes, um pouquinho esse contato ali direto com o cliente. Estou muito focado naquele processo de estratégia, de crescer, de alcançar, de ganhar novos mercados, né? De atingir novos países, novos locais. E às vezes você deixa um pouquinho de lado aquilo que a gente acabou de falar, a tua identidade, o teu propósito. Para que de fato eu estou fazendo aquilo ali? E às vezes nesse processo você acaba perdendo um pouquinho, ou deixando de lado alguma dessas questões, né? E aí às vezes isso é que é o complicador, né? Outro ponto que eu acho que a gente pode trazer aqui para os empreendedores é assim, muitas vezes você pensa, você até constrói, né, com marketing, uma identidade, uma estratégia. Porém, é como se aquilo ali fosse um investimento inicial. Você pensou, não, já tem uma estratégia, já tem um marketing, pronto, agora já está pronto. E aí você para com aquilo ali e segue, e aí em algum momento você vai ver que o marketing teria que estar te acompanhando junto do processo. É um erro comum também, Davi? É um erro comum. O pessoal faz muito aquele investimento inicial, né? Para o boom, para o lançamento, para chamar a atenção, e não mantém aquilo, né? E não, aí eu digo assim, não é que você precisa o tempo todo estar trabalhando no mesmo tipo de marketing. Hoje, se a gente for buscar aí na ciência, né, na pesquisa, no estudo, a gente tem quase 100 tipos de marketing diferentes, né? Então, não é que eu preciso estar trabalhando sempre aquele marketing voltado para a parte da publicidade. Tem um marketing de relacionamento, tem um marketing de conteúdo, né? Vai ter os aspectos do marketing internacional, vai ter o marketing regional, vai ter o marketing que eu trabalho interno dentro da minha empresa com os meus funcionários. Então, tem muita coisa para trabalhar, né? Você vai transitando aí. Você vai transitando e em cada enxergando as aspectos. Oportunidades em cada um deles, né? Como é que eu faço para me relacionar melhor com o meu cliente? Como é que eu faço para fidelizar melhor o meu cliente? Como é que eu faço para o meu cliente me indicar para outras pessoas, né? Como é que eu faço para o meu funcionário dizer que gosta de trabalhar dentro da minha empresa? Que é um grande diferencial também, né? Então, você pode ir trabalhando todas essas questões concomitantemente. Não precisa estar trabalhando só um ponto. Você está trabalhando vários pontos ao mesmo tempo. Isso é que é parte da estratégia. Eu tenho uma grande amiga que trabalha muito bem essa questão do próprio marketing, do marketing da empresa dela, e ela fala muito sobre conexão. Sim. Né? Que hoje essa palavra conexão, ela está... É como se ela fosse o coração pulsante aí do negócio, né? Porque às vezes você está num momento não muito bom na sua empresa, você precisa encontrar alternativas, e quando você tem essas conexões, que você acabou de citar com parceiros, com quem indique, enfim, você consegue de repente bolar uma campanha rápida, uma ação curta. Sim. E sair ali do sufoco, né? Respirar um pouco. Né? Então essa conexão, ela está bem alinhada, né, Davi, com o marketing internacional, ou com o marketing local, regional, seja ele qual for. Sim. Porque eu penso que agora não dá nem mais para você pensar em algo pontual. Você tem que pensar realmente grande, no todo. Né? No todo.
É um termozinho que a gente fala muito, né? Pense local, mas a gente tem que pensar também no global, né? Eu penso globalmente e ajo localmente. É um conceitozinho que a gente chama muito de glocal, que é o pensar global e agir local. Eu penso como um todo e vou fazendo as adaptações locais que eu preciso. Para minha realidade. E isso vale para todas as marcas, né? As grandes marcas fazem esse processo de adaptação também. É questão de paladar, é questão de cultura, é questão de cores. Então, essa adaptação precisa acontecer, né? E você vê, quando você fala dessa questão da conexão, você vê que hoje em dia grandes marcas, os próprios empresários, né? Os donos, os CEOs, têm aparecido mais, né? É verdade. Começou com um ou com outro, mas para ter essa percepção. Eles viraram influenciadores das próprias marcas, né? Porque as pessoas gostam de ver quem está por trás. Isso é interessante, porque até bem pouco tempo, o dono da empresa, ele ficava numa salinha escondida, né? Ninguém... Hoje não, hoje você conversa com essa pessoa. Viraram os garotos propaganda. Exatamente, né? É uma mudança de perfil que acho que influenciada por esse momento mesmo mais globalizado, onde as pessoas precisam, essa necessidade de entender, né? Quem é essa pessoa, de quem eu estou comprando, né? Quem é que está por trás dessa marca. E aí, por trás disso, tem acontecido hoje em dia muitas collabs, né? Você vê hoje collabs que você não imaginava que um dia poderiam acontecer, né? Então, marcas se unem com as outras o tempo todo para criar esses hypes, criar essas ondas, né? Para chamar a atenção. Ah, por que eu não me conecto com uma marca que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, né? E elas vão lá, se juntam, fazem um produto para chamar a atenção do mercado. Ainda dentro do que você falava, me veio agora uma outra situação, aquela coisa do pensar global e agir local, né? Às vezes até franquias e empresas que trazem uma identidade cultural do seu lugar de origem, elas abrem exceções, né? Você vê na gastronomia, por exemplo, uma rede que trabalha com culinária francesa, mas ela tem um prato com um ingrediente regional. Sim. Né? Então, eu acho que é bem isso que você fala, é você entender, você continua sendo tendo aquela base, mas você abre ali um espaço para, olha, eu sou simpático ao lugar onde eu estou aqui, né? Então eu vou ser simpático a esse local e vou trazer também essas pessoas para cá. Eu acho que é uma questão que fala muito bem sobre o que a gente conversou. Sim, isso acontece muito. Você vê hoje na grande maioria dessas marcas de fast food como um todo, todas elas têm produtos locais. Você vai ter aquela base global, pelo qual elas ficaram, né? De fato mundialmente conhecidas, mas sempre vai ter o regionalismo. Seja nas campanhas, né, que são feitas localmente, seja nos produtos, nos brindes, sejam nas cores que são trabalhadas, né? Às vezes nos detalhes, né? Ah, por que tal produto é mais açucarado aqui no Brasil do que em outros locais? Porque é o paladar brasileiro. Se eu não botar, as pessoas não vão comprar. É o paladar que já está acostumado, né? Por que tem mais sal? Por que é mais picante? Por que tem um molho aqui que não tem no outro canto? Tudo é pensado, tudo é estratégia. Mais uma vez, eles pensam no global, a marca está aqui, no país, mas agem no local. Agem naquilo que vai fazer mais diferença. Né? Davi, onde encontrar o livro, como ter acesso? Fala um pouco agora, eu estou curiosa, quero até ler já. Pronto, você vai encontrar ele no site da própria editora Arcadia, tem lá como encontrar. Ele possivelmente já vai estar nas livrarias a partir do mês que vem. E já vai estar nas principais plataformas aí que a gente tem hoje, né? Das grandes livrarias aí online. Que maravilha. Então, já vai estar em todos os locais em breve. Muito bacana. Davi, queria parabenizar pela publicação, pelo trabalho, pela sua contribuição aqui como consultor, como professor, né? Para o nosso engrandecimento do nosso mercado regional, local e global. Sim. Então, seja sempre muito bem-vindo. Volte quando desejar para a gente conversar mais sobre esse assunto. Tá, joia. Eu que agradeço aí a participação e quem quiser saber alguma coisa, a gente está sempre disponível. Meu nome aparentemente é difícil, mas aonde você procurar, vou ser eu que vou estar lá, em todo tipo de mídia e tudo. Quando você procurar Davi Montefusco, sou eu mesmo, não tem perigo de ser outro. Então é fácil aí de você me encontrar em qualquer canal aí, para a gente conversar, trocar uma ideia também. Maravilha. Obrigada, Davi. Obrigado também, Ela. A gente fica por aqui e até a próxima.